Muito boa tarde, Paraíba. Segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Estamos ao vivo aqui no Rede Verdade, começando o programa nessa reta final da campanha de 2022, contagem regressiva para domingo, dia 2 de outubro, e a gente espera você acompanhando desde as 6 horas da manhã até a proclamação de todos os vencedores aqui no Sistema Arapuã, no rádio, na TV, nas nossas plataformas, nas redes sociais. Até lá a gente segue com as notícias aqui da política no Brasil e na Paraíba. No programa de hoje, você acompanha um bate-papo meu aqui com o doutor Ramonilson, foi juiz aqui na Paraíba, é candidato a deputado estadual pelo PSDB. Ele foi candidato a prefeito lá em Patos, teve mais de 40% dos votos lá em Patos, está colocando o nome dele agora para a Assembleia Legislativa. Vamos conhecer um pouco da história e das ideias aí do doutor Ramonilson, e eu trago também a agenda dos candidatos ao governo nessa segunda-feira. Eles têm até quinta-feira para poder aí fazer suas atividades eleitorais, e trago aí também outras notícias como essa que a gente vai passar agora, e que os jovens eleitores aqui na Paraíba estão usando as redes sociais para poder se informar aí sobre as eleições de 2022. Na tela. Ninguém quer se decepcionar com um amigo. Por isso, as afinidades, projetos pessoais e outras amizades são levados em consideração para poder confiar nesse novo parceiro. E também vai ser baseada em muita pesquisa sobre o passado dos candidatos que esse grupo pretende escolher em quem deve votar. E a internet vai ser a principal ferramenta de consulta dos jovens. Mas nada de acreditar na primeira notícia que aparecer sobre os pretendentes aos cargos eletivos. Hoje em dia a gente tem uma rede enorme, né, que se chama internet. Então cabe a gente tomar essa decisão de ir lá pesquisar. Essa fonte é verdadeira? Se sim, a gente vai lá, confere. Se não, a gente confere também. Então é importante a gente ver as falas dos candidatos e ir buscar o que eles falaram, se de fato é verdade ou não. Eu acho que a melhor forma de decidirmos é indo pesquisar, porque eu acho que desinformações é o que mais tem nas redes sociais, em todos os âmbitos, na verdade. Então eu procuro me policiar muito nisso, de ir procurar, ver campanhas, ver o que eles estão defendendo, ver antecedentes, para ver se realmente é aquilo ali que eu quero, aquilo ali que eu acredito. Então é isso, acho que a gente deve fazer isso, né? Procurar se policiar e procurar minuciosamente as propostas dos nossos candidatos para ver se é realmente isso que a gente acredita. Sofia conversa muito com o irmão sobre política. Em casa e na escola, o assunto da vez é esse. A estratégia dela é debater o assunto com várias pessoas para chegar no melhor candidato. Eu tô analisando, tô vendo, assim, como eu já falei, já troquei várias vezes. Vou continuar trocando e continuar conversando. Em casa e até aqui no IF também, a gente conversa com os colegas sobre política, a gente debate, às vezes, né? Mas dá certo. São muitas opiniões muito diferentes, umas que se parecem um pouquinho, aí tem um ponto diferente que você só vê depois, aí você vai trocando. O professor e cientista político Gonzaga Júnior orienta que, para decidir em quem votar, o eleitor deve passar pelas redes sociais, analisar propostas de campanha e alianças políticas de oportunidade, e ainda ficar atento às notícias em rádio e TV, para saber o que de fato o candidato fez para a comunidade. Importante lembrar que nós estamos num processo eleitoral para escolher nossos governantes, nossos legisladores e legisladoras, né? Então são aquelas pessoas que vão cuidar da nossa vida pública, da nossa vida coletiva, da vida da sociedade. Então o que está posto são exatamente aquilo que são, não, o que é de interesse público, de interesse coletivo da própria sociedade. Obviamente nós temos nossas necessidades individuais, nossas características individuais, mas o que está posto para esse momento não é aquilo da vida íntima, da vida privada, mas exatamente da vida pública. Então propostas para aqueles e aquelas que são candidatos e candidatos à primeira vez, mas também a avaliação daquilo que já foi feito concretamente por aqueles que estão indo para uma reeleição, por exemplo. Importante você se informar aí, pegar o máximo de informação para poder fazer sua escolha no dia 2, nas redes sociais, em outras plataformas e também aqui, principalmente na televisão, porque a gente está sempre trazendo aqui as informações direto da fonte, inclusive, como a gente vai fazer hoje, com o doutor Ramonilson, que veio lá de Patos, já foi juiz de direito, candidato a prefeito lá em Patos, e hoje está aqui com a gente
para dizer por que quer ser deputado estadual e quais são suas propostas para a Assembleia. Doutor Ramon Nilson, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela sua presença. Muito boa tarde, Luiz, todos que acompanham o Rede Verdade, um programa de grande audiência na Paraíba. Primeiro, parabenizo a emissora por permitir, né, que os variados sabores políticos se apresentem e o eleitor, de maneira muito tranquila, como expôs aí a matéria, possa, ao final, fazer as escolhas após a ponderação, a análise, o conjunto de propostas. Então, muito grato pela oportunidade. Doutor Ramon Nilson, você já deve ter respondido essa pergunta umas 1000 vezes, eu vou fazer 1001 vezes, tá? Certo. Por que um juiz de direito quis ser deputado estadual? Quis ser primeiro político, né? Você disputou a primeira prefeitura. Isso, exatamente. Mas por que um juiz de direito resolveu ser político? A minha pretensão, Luiz, eu sou natural de Patos, o meu pai era um mecânico de automóveis, chamado Raimundo das Portas, e minha mãe era uma feirante. Então, até os 19 anos de idade, eu estava dentro do mercado de Patos, já que meu pai foi assassinado com 32 anos, ajudando meu avô. Tinha o sonho de ser juiz. Fiz direito na UEPB em Campina Grande. Para realizar esse sonho, eu tenho que fazer concurso público. Fiz em torno de 25 concursos Você públicos. fez 25 concursos 25 públicos. concursos Olha para quem está, o jovem que está nos acompanhando, que tem essa vida de concurseiro, que acaba desistindo quando no terceiro, no quinto... Vai chegar. Se você insistir, vai chegar. Chega. Só não alcança seus objetivos quem deles desiste. 25 concursos no período de 4 anos e meio. Nos primeiros 4 anos, só reprovações. Ao final, consegui passar. Fui juiz no Piauí, aprovado em Pernambuco e juiz na Paraíba por quase 20 anos. 13 anos em Patos e 6 anos em Sousa. E era o que eu queria de maneira muito genuína por toda a minha vida. Mas nos últimos 5 anos bateu aí uma reflexão de sentido existencial e ao final me afirmei servidor público. Patos na altura e a Paraíba no geral vivia momentos de muita estabilidade política e aí eu que estava descontente na política, como eu acredito que muitos estão, resolvi me apresentar para ser o representante das ideias que eu defendo. Se você não está feliz com as opções, dê um passo além da crítica. Nem todos são ladrões, são desonestos, são mentirosos. Particularmente, eu não deixei de ser juiz para ser ladrão, mentiroso ou desonesto. A gente entra com essa motivação de espírito público para tentar realmente fazer da política a sua vocação, que é servir as pessoas e pode muito. A política é um poderoso instrumento de melhorar a vida das pessoas e é com essa inspiração que a gente entra. Foi assim na eleição municipal em Patos, há 2 anos, uma eleição absolutamente franciscana, né? Um jogo de armas desproporcional, mas que ao final, só com esse conjunto de ideias e exposição e essa pregação, chegou a quase 42% dos votos válidos, né? E aí tudo que eu falo é o que de algum modo eu consigo falar com minha história de vida. A gente fala com a boca, a gente fala com os olhos, a gente fala com os braços, mas a gente fala de maneira muito mais convincente com a própria história. O testemunho. E aí é o que a gente menciona, né? Uma história ligada ao trabalho e ao estudo. Lhe fazer 2 perguntas dentro dessa sua narrativa. A primeira delas, essa sua persistência para ser juiz, você vai usar a mesma para obter um mandato? Você foi candidato a prefeito agora em Patos, está disputando agora na Assembleia, só vai parar quando efetivamente obter... Ou seja, você tem 25 eleições aí para poder tentar, eu já quero nessas agora. Mas essa sua persistência, ela é mantida também para o trabalho político? Eu acho que é um propósito muito firme e aí a gente encontra motivação para seguir. Só contar uma pequena história aqui. O meu primeiro concurso para juiz de direito foi no estado da Bahia, Bahia de Todos os Santos. E aí eu fiz uma promessa para cada santo, né? Ao final o resultado não foi positivo. Então eu me afirmei, eu quero ser um instrumento da verdade, da justiça e da paz e o poder superior, na forma que eu concebo, me coloque onde eu melhor possa atender esses objetivos. E parece que fui ouvido. Passei no Piauí, passei na Pernambuco, mas fui juiz na Paraíba e na Paraíba 13 anos na minha terra natal, em Patos. Então eu acho que esse meu propósito inicial continua ainda muito firme, só que não mais justiça num caso concreto de julgar a ação de A contra B, mas numa dimensão mais alargada, uma justiça em que você possa contemplar, através da atividade legislativa, ou eventualmente do executivo, uma gama muito firme, né, muito extensa de pessoas. É isso que me disponho. Tenho minha fé, tenho minha crença, tenho minha motivação
e também a capacidade de reflexão. Se eu observar que esse é o meu modo de fazer política, né, que é um modo limpo, transparente, batendo papo, como a gente vem fazendo agora, não é capaz de gerar resultados, aí a gente pode ter algum repensar. Eu quero ouvir suas ideias, mas antes, exatamente em relação a isso, como é e como você tem visto essa vivência na política e na campanha eleitoral? Você, como juiz de direito, com o seu trabalho e tudo, mas tem aquela história do apadrinhamento político sim, aqui sim. na Paraíba, no Brasil como um todo, né? É de quem? Veio de quem? É apoiado por quem? É filho de quem na política, né? É neto de quem na política? Como é a sua inserção nisso? Como é que você tem visto essas dificuldades, esses desafios? Eu não tenho ninguém, absolutamente ninguém, em termos de tradição familiar na política. Minha mãe, a gente chama maninha lá no sertão. Ô, meu filho, por que é que você deixou o ar-condicionado do gabinete e foi para o meio da rua, foi para o sol? E eu digo e reafirmo aqui de maneira muito tranquila, é um propósito muito genuíno, né, de servir a coletividade. Na fila da sorte, Luiz, eu acho que eu passei umas 10 vezes. Já tenho muito mais do que preciso e mereço. É hora de retribuir um pouquinho. Sou formado numa universidade pública, então o povo da Paraíba foi quem, de algum modo, pagou a minha escola. E eu acho que é esse propósito, né, cristão que me impulsiona a seguir nessa trajetória, num ramo que, confesso, é bem diferente. Na lógica de concurso, é você, seus limites, né, que basicamente é a sua capacidade de estudar e método, e você consegue vencer. Na política é um cenário um pouco mais complexo, há muitos outros ingredientes, mas que aos poucos a coisa vem acontecendo, e eu acho que hoje temos eleições muito melhores do que tivemos no passado. Se fala muito em política em relação à questão da ingratidão do próprio eleitor, né? Se fala muito da omissão do político, mas também da ingratidão do eleitor. O que você espera dos votos que teve, por exemplo, para prefeito em Patos, né? Mais de 20 mil votos, é isso? Sim, isso, positivo. Agora, quando você coloca o seu nome para deputado estadual, você acha que esses eleitores que apostaram em Ramonilson para prefeito repetem isso agora para deputado estadual? E onde é que você está buscando outras fontes também eleitorais aí de captação de votos? Acredito sim, porque, na verdade, o nome na altura, Ramonilson, foi um nome dado a um projeto, né, que passa pela decência, por um modo de fazer política sem compra de votos. Então, assim, o que eu não comprei, eu não preciso recomprar. Foi uma aposta muito original e muito genuína em um projeto. Claro que, na altura, algumas forças políticas locais estavam comigo e hoje já não estão. Então, é muito difícil repetir numa eleição de legislativa a mesma eleição que você obteve no executivo. Mas eu acredito que na ordem de 70% deve ser mantido. Patos, por maior que seja a cidade, é uma cidade de porte médio grande, mas ela sozinha é incapaz de eleger algum representante na Assembleia ou na Câmara Federal. E para isso a gente veio construindo algumas pontes, né, se alastrando além da cidade de Patos, de modo que o clima é de muita motivação, de muito otimismo. Estou muito crente em um resultado de vitória deste projeto que a gente consegue, de algum modo, encarnar. E o que é que você quer levar para a Assembleia no eventual mandato? Eu quero levar propostas, repito, que se harmonizam com minha história de vida. Propostas relativas ao trabalho, né? Eu sou fruto do comércio. Até os 20 anos eu estava dentro do mercado de Patos, ajudando o meu avô numa barraca. Então eu sei o que é o valor do trabalho de homens e mulheres, muitas vezes vindo do campo, que se acordam muito cedo e vai ali buscar a fonte de renda do grupo familiar. Tudo que possa concorrer para que o pequeno, o médio, o grande empreendedor ou empresa possa crescer, como a redução tributária, por exemplo, eu sou amplamente favorável. As pessoas recebem auxílio, Luiz, porque em momentos de crise precisam, mas o que eu tenho ouvido e observo muito claramente é que todos gostariam de ter uma fonte de renda pessoal e do grupo familiar com suas próprias forças. Aliada a isso, uma educação, e notadamente uma educação voltada à qualificação profissional. E nós temos na Paraíba, né, da nossa capital maravilhosa até o sertão, inúmeras possibilidades econômicas. Vou citar aqui algumas, ou uma em particular, a cidade de São Bento, que é uma cidade que praticamente desconhece o desemprego. Conseguiu descobrir a sua vocação econômica, que é a indústria da rede, do têxtil, e assim é uma cidade pujante, vibrante. Mas aí você diz, não, São Bento é uma questão histórica, mas de maneira mais recente, nas últimas 2 décadas, Itaporanga também conseguiu vencer. Então, ou seja, não são raridades. Não são raridades. Não era para ser. E cada cidade ou grupo de cidade tem lá suas vocações ligadas muitas vezes à natureza
Nós temos no Brasil poucos picos, no Nordeste menos ainda, mas na Paraíba tem um lugar chamado Pico do Jabre. Um lugar absolutamente maravilhoso, que poderia ser, tem tudo para ser, o que em alguma medida, guardada a proporcionalidade, Gramado é para o Brasil, sim. Gravatá é para Pernambuco. É o nosso ponto mais alto, né? O nosso ponto mais alto, uma rede hoteleira pode se instalar, um lugar belíssimo, agradável, né? Vocacionado à prática de desportos. Em Patos tem a indústria do couro e do calçado. Então, acho que um deputado pode somar muito para transformar de maneira positiva, impactar uma sociedade mais nesse sentido de libertação, Luiz. E aqui eu quero trazer um dado que infelizmente ainda ocorre na Paraíba, é que uma eleição municipal muitas vezes representa metade da cidade empregada, metade desempregada. E isso objetivamente está errado. As pessoas têm que se libertar, né, desse formato, né, de empreguismo. A forma de ingressar no serviço público é através de concurso público e o poder público deve existir para melhorar, para facilitar que as pessoas, de algum modo, consigam sua libertação. Agora, para governador, você está no partido, no PSDB, está votando em Pedro Cunha Lima, não é isso? Para o governo do Estado. E Pedro Cunha Lima, como candidato, tem feito um discurso de que, se é eleito governador, ele considera que há um excesso de gastos na Assembleia Legislativa. Ele faz, inclusive, um debate que existe excesso de gastos no Judiciário, inclusive, e quer rever todos esses índices e esses repasses aos poderes aqui na Paraíba, especialmente no Poder Legislativo. Você concorda com isso, doutor Ramon? Você concorda com o discurso de Pedro Cunha Lima de que há excesso, gordura, privilégio em excesso na Assembleia Legislativa, onde você pode ser eleito? Concordo sim. E eu acho que... Eu conversei com todos, né? Conversei com o veneziano e sua muito digna esposa Ana Cláudia, inclusive minha contemporânea da UEPB, chegamos a viajar, fazer concursos juntos. Conversei com o Nilvan, com quem também tenho uma admiração por sua história de afirmação comercial e na comunicação. Não conversei por falta de oportunidade com Sua Excelência o Governador, mas a harmonia, o afinamento de maneira muito natural foi com Pedro. E por que com Pedro? É uma pessoa que durante 8 anos como deputado federal sempre denunciou as tais regalias e privilégios. E quando chegou para ele renunciou. Teve um ato concreto, né, mas que eu acho de grande simbologia. Pedro poderia, após 8 anos de mandato como deputado federal, aposentar-se como remuneração de deputado federal. E ele, de maneira muito viva e coerente, disse: bem, isso é o que eu não quero. Não é assim que a maioria do povo da Paraíba e do Brasil se aposenta. Enquanto juiz, a minha trajetória foi finalista do Prêmio Novari, ganhei vários votos de aplauso, TRE, TJ, exatamente por desenvolver campanhas de combate à corrupção, ou às corrupções as mais variadas, inclusive a eleitoral. Então, quando ele faz esse dimensionamento e particularmente a comparação entre a UEPB, né, uma instituição vocacionada a libertar as pessoas, a impactar positivamente na comunidade onde aquelas pessoas vão atuar, e um parlamento que, claro, tem a sua dignidade absolutamente inquestionável, mas a desproporção orçamentária, me parece que nesse aspecto ele também está feliz. Você aposta e aprova de que a Assembleia precisa desse enxugamento diante do discurso de Pedro? Ou que o EPB tem um orçamento amiudado, um orçamento pequeno, porque ela atinge ali 20 mil estudantes, um corpo docente, né, de servidores, e apenas 36 deputados têm. Alguma coisa está errada. Eu não tenho os dados exatos que Pedro teve acesso, mas a forma dele analisar me parece muito lógica e coerente. Doutor Ramon, dando uma olhada na sua carta-programa, a gente percebe que, para além das ideias de projetos de lei, de iniciativas do Legislativo, você também faz defesa de algumas obras e de algumas ações para o Sertão, como a construção do Hospital de Trauma do Sertão, como a construção e implementação de unidades do Cidade Madura, que é aquele conjunto habitacional específico para idosos aqui na Paraíba. Que estão além da questão do próprio legislador, mas como vocês têm direito a emendas, né, vocês podem também direcionar. Sim. Mas, sobretudo, precisa do apoio do Poder Executivo. Diante de um governo que não seja o de Pedro Cunha Lima, você na Assembleia como mandato estadual, você vai ser a oposição ao outro governador, seja João Azevedo, veneziano, Nilvan ou outro nome, de tal forma que você tenha dificuldades de trazer e de levar recursos para Patos e para a região? Qual vai ser a sua postura no eventual mandato de um governador que não está na sua base? Eu acho que a essência, Luiz, é você ser eleito para representar
uma população, uma comunidade. No caso do deputado estadual, é inteiramente a Paraíba, que, repito, riquíssima em termos de oportunidades, mas que ainda essas oportunidades não se transformaram em benefícios concretos para a população. Particularmente em relação ao sertão, que é onde eu nasci e onde moro, por escolha, por opção mesmo, eu acho que há muito o que se fazer, independentemente do sabor do governo que aflore dessas eleições. Vai ser sempre um tom muito propositivo, demonstrando viabilidades, como a gente falou agora, em relação ao Pico do Jabre, o Vale dos Dinossauros, o polo coreiro calçadista lá de Patos, a pimenta da cidade de Quixaba, vizinha. Toda vez que eu falo nisso, eu só me lembro naquela cidade uma pimentona bem gigante na entrada, a festa da pimenta, o festival da pimenta. Então, assim, para que tudo isso, a natureza já nos deu tudo, né, possa se converter em benefícios concretos à sociedade. E só para você ter um exemplo de como o tratamento na Paraíba é desnivelado, e aí não vai nenhuma censura, absolutamente nenhuma, a nossa maravilhosa capital, tampouco a Campina Grande, mas repare o que ocorre com as ações e serviços de saúde e número de médicos no serviço público. 62% João Pessoa, 22% Campina Grande e 16% nas demais regiões, notadamente Sertão e Cariri. E veja só, a divisão populacional e, em consequência, do eleitorado é exatamente um terço, um terço e um terço. Não estamos pregando que diminua absolutamente nada de lugar nenhum, mas que o povo do Sertão e a Paraíba seja vista de maneira integral, até porque isso é bom para todo mundo. Se houvesse o mesmo tratamento, como eu falei agora, nesse caso da saúde, ajudaria em muito o tratamento de saúde aqui em João Pessoa, na medida em que ia ter esse desafogamento. Então, eu acho que isso é uma bandeira que falta alguém gritar de maneira muito eloquente, né, de maneira muito viva no parlamento, porque é algo saudável para a integralidade da Paraíba. Aí, doutor Ramon Nilson, candidato do PSDB à Assembleia Legislativa, deputado estadual. Vocês têm até quinta-feira para fazer as atividades de campanha, né? Vou querer saber qual é a sua agenda aí até quinta-feira. Vamos trazer aqui uma matéria apontando aí o que é que o calendário eleitoral registra para essa semana, para todos os candidatos que estão disputando aí as eleições de 2022. A candidata Adjane Simplício, do PSOL, participa de uma reunião com apoiadores na cidade de Campina Grande na parte da tarde. À noite, ainda em Campina, ela participa de um debate em TV. O candidato Adriano Trajano, do PCO, não divulgou a agenda. Já o candidato Antônio Nascimento, do PSTU, visita apoiadores na cidade de Belém. O candidato João Azevedo, do PSB, tem gravação do guia eleitoral na parte da tarde. Já à noite, ele participa de um debate em Campina Grande. O candidato Major Fábio, do PRTB, não divulgou a agenda. Já o candidato Nilvan Ferreira, do PL, participa às 18 horas de um debate em uma emissora de TV. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, participa de reunião com equipes de campanha e faz gravações na parte da tarde em Campina Grande. Já à noite, ele participa de um debate de TV. O candidato veneziano Vital do Rego, do MDB, realiza gravações para o guia eleitoral de rádio e de TV na parte da tarde e ainda grava conteúdos para as redes sociais na cidade de Campina Grande. Como é que estão as expectativas para a votação, para o dia da eleição? Principalmente nessa questão de manter a organização das urnas, de enviar essas urnas até os colégios eleitorais. Como é que vocês estão mantendo essa organização? Pronto, nós temos um cronograma que ele é cumprido rigorosamente. A partir de quarta-feira, todas as urnas já estarão preenchidas, já estarão com seus dados inseminados. Então, na sexta-feira, as urnas começam a chegar aos seus locais de votação, as nossas sessões eleitorais começam a ser montadas, todos os mesários já foram treinados. Então, a eleição já está chegando agora na sua... o planejamento das eleições na sua reta final, e nós estamos cumprindo rigorosamente tudo o que foi planejado. A Justiça Eleitoral, ela fez um cronograma bem rigoroso e, graças a Deus, estamos conseguindo fazer e cumprir de forma bem satisfatória. E para o dia da eleição, o dia da votação, quais são as expectativas e a recomendação para o eleitor? O eleitor chega cedo, é uma eleição que, de qualquer forma, vamos ter 5 cargos. Então, é interessante que o eleitor ele chegue cedo à sua sessão eleitoral, munido de um papelzinho com o número dos seus candidatos. Não há nenhum impedimento quanto a isso. O impedimento é divulgar seu voto, mas trazer a sua colinha, pelo contrário, é uma orientação que todos nós, da Justiça Eleitoral, estamos dando para que possa até agilizar a votação no dia do pleito. Então, chegue cedo, venha exercer seu direito ao voto. A democracia é importante para que a gente possa eleger
realmente aquele que o povo quer. Então, participe dessa festa democrática. É muito importante que o cidadão, mesmo aqueles que até não têm mais a obrigatoriedade do voto, como os acima de 70 anos, os jovens de 16 a 18 anos, né, antes de completar 18 anos, que ainda é facultativo, aos analfabetos, mas eu acho que é importante que todos participem. Ok, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui fechando nosso bate-papo com o doutor Ramon Nilson, que é candidato do PSDB à Assembleia Legislativa da Paraíba. Um minutinho só, a gente está de volta.